Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de amor, de fé, caridade, que a todos recebe de braços abertos e que desde as primeiras horas da manhã já é preparada pelos nossos amigos espirituais. Que aqui recebe a todos, percrustrando os interesses e as necessidades de cada um, identificando os problemas para direcionar o tratamento devido. Eu convido a todos para uma prece inicial, concitando aqueles que assim o desejarem que fechem os seus olhos, para nos dirigir ao alto e dizer: Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos para o estudo da doutrina de Jesus. Queremos vos pedir, Senhor, que nos dê equilíbrio, paz, tranquilidade, para que possamos absorver os conhecimentos que nos serão transmitidos. E para que possamos, Senhor, levar conosco cada uma das palavras que nos forem direcionadas e, além de tudo, colocar em prática todos os ensinamentos visando a busca na melhoria da nossa evolução moral. Sê conosco, Senhor, em mais esta jornada. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é necessário e supérfluo, do Livro dos Espíritos, questões 715 a 727. A palestra será proferida pelo nosso companheiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja feliz em sua explanação. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita, doutrina que nos conforta, nos consola e nos mostra, que todos nós um dia vamos encontrar aquela paz que nós tanto procuramos. E como o nosso companheiro já nos adiantou, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, o livro 3º, no capítulo 5º, que fala sobre a lei de conservação. É uma continuidade do estudo que nós já fizemos o mês passado, E nós vamos estudar os itens 715 e 727, o necessário e o supérfluo. Todos nós, desde o momento da criação, nós sempre buscamos criar situações para que nós possamos viver bem, A lei de conservação, estamos sempre buscando, desde a época em que encarnávamos, na época ainda que estagiávamos em corpos de animais, éramos princípios inteligentes e estávamos adquirindo experiência. Então, o que nós fazíamos era a lei da sobrevivência. Então, nós buscávamos o máximo nos preservar a nossa vida. E isso vem conosco desde aquele momento, desde a época que nós adquirimos já essa consciência da nossa individualidade. Passamos pelo mundo primitivo, sempre buscando nos melhorar. Então isso é natural em nós, trazemos isso dentro de nós. Só que nós fomos adquirindo alguns hábitos que começou, de certa forma, a nos atrapalhar na nossa evolução. Tanto é que Kardec, na época da codificação, em 1857, ele já tinha essa preocupação do supérfluo e do necessário. Então ele pergunta para os espíritos, na questão 715, qual o limite entre o necessário e o supérfluo? E os espíritos dizem: a natureza traçou o limite do necessário e do supérfluo na organização de cada um de nós, organização física. Só que nós fomos adquirindo vícios e fomos, de certa forma, mudando a nossa própria constituição interior, física. Fomos mudando isso devido aos vícios que nós vamos adquirindo e vamos procurando sempre a querer mais, querer sempre mais e mais, achando que esse mais, materialmente falando, é o que nos trará a felicidade, porque faz parte da lei da sobrevivência, da lei de conservação, a busca para o melhoramento. Nós temos a lei do progresso também, que nós temos que estar sempre progredindo, sempre buscando nos melhorar. Só que nessa busca constante que nós temos, porque nós não temos uma única encarnação, temos várias reencarnações, nós vamos achando que o bem-estar está somente nas coisas materiais. Então nós começamos a dar muito valor às coisas da matéria. E os espíritos falam que entre o supérfluo e o necessário é tudo relativo.
O que é supérfluo para um é o necessário para o outro, só que nós não temos essa consciência, nós pensamos ainda, temos aquele egoísmo dentro de nós, que é natural no ser humano, ainda precisamos nos libertar dele, e achando que precisamos estar sempre buscando pensar no nosso amanhã. Realmente, nós precisamos estar sempre buscando fazer um pé de meia, né? Pensando quando tivermos uma certa idade, ou não pudermos mais estar produzindo, ter um certo conforto na nossa vida. Só que com isso nós não temos limites, estamos buscando sempre mais, e às vezes nessa busca do melhor, do mais, do bom, do bem-estar, nós acabamos prejudicando nossos semelhantes, quando não prejudicando a nós mesmos, né? Porque quando nós começamos a buscar essas coisas do bem-estar, nós queremos vivermos bem, e isso é que às vezes cria situações desconfortáveis para nós. Porque essa busca constante faz parte do ser humano, tá? Então, é natural em nós precisamos estar sempre buscando ter um bem-estar. Só que, às vezes, nós nos deixamos levar por isso. Vamos pegar um exemplo que nós temos aí nos dias de hoje, nos dias atuais. Quando, alguns anos atrás, uns 40 anos, 50 anos atrás, tudo que nós precisávamos para ter para a nossa vida, nós precisávamos produzir, nós precisávamos ir atrás. Hoje, a tecnologia nos dá tudo praticamente prontos. E isso, às vezes, cria dificuldades para nós, né? Eu já vi isso na televisão. Há uns anos atrás, nós estávamos vendo uma determinada estação, queríamos mudar de estação, o que nós fazíamos? Levantávamos do sofá, íamos até a televisão e mudávamos as estações. Isso várias vezes, aí, durante algumas horas, né? Levantávamos e voltava. Estávamos, de certa forma, nos movimentando fisicamente, nos exercitando. Hoje nós temos o controle remoto. Então, no controle remoto, eu estou deitado, eu estou sentado, eu estou só mudando pelo controle, eu não me movimento. Isso causa, assim, em nós um desconforto. Por quê? Porque o organismo vai ficando sedentário. Nós vamos ficando sedentários. Então, nós temos tudo pronto, nós não vamos buscar realizar algumas coisas. Há uns anos atrás, a criança ela fabricava os seus próprios brinquedos, né? A pipa, ela fazia as suas pipas, o carrinho de rolamento, né? Ele fazia e ia brincar. Hoje não, hoje é tudo comprado pronto. Então a criança também não se desenvolve muito intelectualmente, se desenvolve o quê? Em meio de tecnologia, mas muitas coisas que era criatividade que ela traz dentro de si, já não está tendo. É tudo pronto. Então, esse bem-estar ele é natural no homem, Deus vê com bons olhos porque faz parte da lei do progresso. Só que o homem vai adquirindo vícios e vai se deixando levar pelo comodismo, pelo sedentarismo e acaba, de certa forma, se prejudicando fisicamente. Então, vejam, o que os Espíritos nos falam nesse sentido. Nós precisamos saber dosar isso, o bem-estar, sabermos dosar o que nós queremos para nós não vivermos em função da matéria, que, né, como nós falamos, queremos fazer um pé de meia. Então passamos a vida toda trabalhando, dando o máximo de nós para guardarmos dinheiro. Aí quando nós pensamos em gastar o dinheiro, nós desencarnamos. E o dinheiro fica aí. Então o que isso proporcionou na minha vida? Só preocupação. Me proporcionou o quê? Querer mais, e no querer esse mais eu posso estar deixando faltar para alguém que necessita. Aí que os Espíritos falam que nós precisamos tomar cuidado nesse querer sempre o mais, buscar nos realizarmos, buscarmos o bem-estar, mas sabermos dosar isso e entendermos até que ponto isso vai fazer bem para nós, individualmente falando e espiritualmente falando, porque nós olhamos muito o lado da matéria, né? Então, quando estamos só olhando o lado da matéria, nós só queremos coisas, bens materiais. Alguém aqui que se considera muito pobre e é feliz? Não sou feliz porque eu sou pobre. Se eu tivesse dinheiro, eu seria mais feliz. Não é assim que nós pensamos? Né? Então, nós sempre, por mais que nós temos, nós pensamos, se eu tivesse um pouco mais, eu acho que eu seria mais feliz. E não paramos para pensar que esse um pouco mais nos traz mais responsabilidade e, espiritualmente falando, poderá até atrapalhar na nossa evolução. Então, nós temos que nos contentarmos com o que nós temos, buscar sermos felizes com o que nós temos, mas estarmos sempre buscando um bem-estar melhor, buscarmos produzir mais, mas nunca vivermos em função da matéria, porque se agirmos dessa forma, nós vamos sofrer.
Nós nunca vamos ter aquilo que nós realmente achamos que merecemos. Nós sempre achamos que merecemos mais. A lei da evolução é assim, né? Então, quando nós começamos a observar isso, nós vamos mudando os nossos conceitos e vamos valorizando aquilo que nós temos e vamos vivendo melhor, vamos sendo mais felizes e vamos dando valor àqueles que convivem conosco e àqueles que às vezes dependem de nós para alguma coisa, né? Então, os espíritos são bem claros. Deus vê com muito bons olhos a luta pelo bem-estar, a luta para se melhorar. Agora, nós é que precisamos criar ali uma situação onde nós temos um limite, saber qual o nosso limite, seja ele em relação a bens materiais, seja em relação a hábitos que nós adquirimos, até de alimentação, que muitas vezes adquirimos hábitos, mudamos a nossa constituição física por causa desses hábitos, e essa mudança fará mal fisicamente a nós, e isso vai refletir no nosso corpo espiritual, vai refletir em nós como espírito. Então, esse cuidado que os espíritos sempre nos alertam, não é contra o bem-estar, não é contra a pessoa ter um conforto, ter uma situação financeira boa. A doutrina fala, nós precisamos buscar sim, mas nós precisamos tomar cuidado para não deixar essas ideias, essa vontade de querer sempre mais, nos trazer dor e sofrimento, fazer com que nós incorremos em erros. Então, sabermos dosar isso e buscarmos conviver com aquilo que nós temos da melhor maneira possível, seja ela qual for a situação, né? Então, quando nós olhamos isso, nós então vamos pensar, bom, então preciso me privar de algumas coisas para que eu possa ser feliz? Eu preciso me privar de algo como uma expiação para eu poder evoluir espiritualmente? Os espíritos falam que não. Como é que eu vou sofrer se eu não tenho um objetivo? Os espíritos falam, não é o sofrimento que faz com que o espírito evolua, não é o sofrimento, abrir mão de tudo, achando que com isso a pessoa vai evoluir. Quer, de certa forma, fazer algumas privações? Faça em prol do seu próximo. Faça o bem ao próximo. Fazer o bem ao próximo tem um maior mérito do que nós ficarmos única e exclusivamente ali sentado, achando que com isso estamos fazendo a coisa correta. Então não é abrir mão dos nossos bens, não é abrir mão do que nós temos, achando que com isso nós estamos agradando a Deus. Então os Espíritos falam, quer fazer o bem, quer crescer, quer evoluir, produza. Mas faça com que essa produção também leve felicidade, leve conforto para outras pessoas que naquele momento não têm essas mesmas condições que você tem. É o que os espíritos falam para nós. Então, a melhor coisa de nós estarmos nos privando das nossas... espiando, né, os nossos erros, é fazendo bem para o nosso próximo, auxiliando o nosso próximo. Aí sim, nós estamos, de certa forma, levando conforto e fazendo bem para o outro e indiretamente fazendo bem para nós mesmos. Então, essas privações são expiação porque nós fazemos em prol do próximo. Então, como Kardec fala, então não existem privações meritórias? Os espíritos falam, sim, existem privações meritórias. São as privações dos bens inúteis. Qual a privação dos bens inúteis? Como estávamos conversando com um colega agora há pouco. Quantas coisas nós guardamos? Coisas que já começamos isso no mês passado. Coisas que nós guardamos porque achamos que um dia vamos usar e não usamos nunca. Quantas coisas no nosso armário, no nosso guarda-roupa tem ali que nós não usamos porque não servem mais em nós? Crescemos, né? Pelas laterais, mas crescemos e não serve mais em nós. E nós estamos deixando lá esperando, quem sabe um dia eu volto ao que eu era antes. Às vezes eu não consigo voltar mais, porque uma vez que cresceu é difícil encolher, né? Mas a gente vai lutando e às vezes conseguimos, e quando conseguimos, aquela roupa já está fora de moda, nós não vamos usar. E está ali guardada, sendo que nós poderíamos estar, de certa forma, levando isso para pessoas que necessitam, dando um bem-estar, dando um conforto para essas pessoas com aquelas roupas que nós não usamos mais. São exemplos grosseiros que nós damos, assim, para a gente entender, faz parte do nosso dia a dia. Os espíritos não nos criticam por isso, né? Eles nos mostram que é um hábito que nós adquirimos, vícios de guardar, de acumular coisas que nós talvez nunca mais iremos usar e que não vamos precisar na atual existência. Já usamos e não vamos usar mais. Mas nós guardamos. Por quê? Por causa do apego material.
Então nós temos aquele apego, eu acho essa blusa tão bonitinha, eu não queria me desfazer dela, não serve, mas deixa ela aí, eu gosto dela. Não é assim? Faz parte de nós, não é crítica que os espíritos estão fazendo, não, estão mostrando que são hábitos que nós adquirimos e que de certa forma acaba nos atrapalhando na nossa evolução. Porque nós estamos nos apegando a coisas que vão ficar aqui, que não irão conosco para o mundo espiritual. O que nós vamos levar para o mundo espiritual? O bem que nós fizermos, né, as coisas boas que nós passamos para outras criaturas, isso sim vai contar a nosso favor. Não aquilo que nós tínhamos de matéria, porque o que tem de matéria vai permanecer aqui, nós não vamos levar. Então os Espíritos nos mostram, nós às vezes lutamos, nós sofremos por algo que não nos pertence, que não ficarão conosco. Por que ficarmos, de certa forma, sofrendo por essas coisas? Então, o Espírito fala, use aquilo que você necessita, viva da melhor maneira possível, mas dê condições para que outras pessoas possam também ter um certo bem-estar, para que outras pessoas possam viver de uma forma melhor, sem muita dor e muito sofrimento. Mesmo achando, que nem nós somos espíritas, né, nós nós temos certeza que tudo na nossa vida é necessário para nós, para a nossa evolução. Mas mesmo achando, o outro está sofrendo porque ele precisa sofrer, porque está resgatando alguma coisa, não cabe a mim aumentar a dor e sofrimento dele. Cabe a mim tentar amenizar a sua dor e o seu sofrimento, mesmo que ele esteja espiando alguma coisa do seu passado espiritual. Né? Então não é falar, não, você passa porque você está precisando, você precisa passar para isso para ser feliz. Não. Deus colocou aquela criatura, às vezes, próximo a mim, para que eu exercitasse o amor, para que eu exercitasse a caridade. Talvez eles possam estar resgatando algumas coisas, mas talvez ele se propôs a vir dessa forma para me dar a oportunidade de evoluir, para dar a oportunidade para que eu, de certa forma, abra a mão da matéria e passe a viver em prol do outro, querendo a felicidade do outro. Então, às vezes, ele não está passando por aquilo porque ele precisa, ele está passando por aquilo para me ajudar. Por isso que nós não podemos julgar as situações que as pessoas estão passando. Né? Às vezes, ela está ali para nos fortalecer, nos dar condições de nós fazermos a caridade e fazermos o bem. Só que, às vezes, nós invertemos as coisas porque achamos, né? Então, precisa sofrer para ser feliz. Ninguém precisa sofrer para ser feliz. Nós vamos encontrar a nossa paz de acordo com a nossa compreensão, de acordo com a nossa aceitação, mas sempre buscando o quê? A nossa melhoria. Por isso que os Espíritos falam, nós não podemos sentar e ficar achando que eu estou passando por isso porque eu mereço. Não. Tem a lei do progresso. Se eu estou passando por isso, eu posso buscar, de certa forma, me melhorar, mas dentro do limite. Ou seja, sem chegar a prejudicar outras pessoas para conseguir aquilo que eu quero. Né? Então, essas privações são meritórias, quando eu me privo de algo que eu me sinta bem para auxiliar o outro. Ou seja, eu me desfaço daquilo que eu gosto muito. Daquela blusa que eu adoro, mas não serve mais em mim. Posso doar, eu estou me privando daquilo, eu gosto daquilo. Eu posso me privar de muitas coisas sem, de certa forma, atrapalhar na minha evolução e no meu progresso. Eu posso abrir mão, às vezes, se eu tenho, de repente, um prato de alimento, de comida, e tem 2 ou 3 pessoas necessitadas. Eu posso dividir isso em 3. Eu vou reduzir o quê? A minha alimentação. Vou comer menos. Exemplos bem grosseiros, gente, para a gente avaliar, tá? Vou comer menos para dar condições para que outros possam se alimentar também. Isso é meritório aos olhos de Deus. Porque aí eu estou abrindo mão do meu necessário, às vezes, para auxiliar outras pessoas. Mas esse necessário também não é eu começar a passar fome para fazer o outro comer. Não. Eu tenho que ter o bom senso e entender que eu tenho que estar bem para poder auxiliar quem necessita. Porque se eu abrir mão de tudo que eu tenho, achando que com isso eu estou, de certa forma, fazendo o bem para o outro, estou crescendo espiritualmente, eu posso estar me prejudicando. Por quê? Porque eu estou abrindo mão de tudo e amanhã eu também serei um necessitado. Então, isso não é uma privação meritória. Isso é uma privação que vai me prejudicar. E eu tenho que pensar também no meu bem-estar. Por isso que os Espíritos falam, nós temos que saber medir, e a natureza nos mostra aonde termina o necessário e começa o supérfluo. Nós precisamos aprender a observar isso. Então, essas situações nos mostram que nós temos condições. E quando nós começamos a olhar por essa forma,
nós começamos a entender muitas coisas que se passam conosco, que nós às vezes nos autoflagelamos, achando que com isso estamos agradando a Deus. Pessoas que buscam o sofrimento, achando que buscando esse sofrimento, ele está, de certa forma, reparando algo do seu passado. O Espírito fala, não é assim. Nós não temos que se autoflagelar para, de certa forma, pagar erros do passado. Se nós estamos encarnados aqui, as situações que a vida nos coloca vai nos mostrar o que nós precisamos fazer para reparar erros do passado ou adquirir algum tipo de aprendizado. Então, esse autoflagelo, como os espíritos falam, né? Kardec também pergunta, né? Essas pessoas que se autoflagelam, achando que com isso estão se castigando porque acham que fez alguma coisa errada e acham que com isso estão pagando os seus pecados. Os espíritos falam, olha, trabalhar para o próximo é a verdadeira mortificação. Ou seja, existem locais, existem religiões onde as pessoas têm lá um chicote com lâminas na ponta e ficam chicoteando as costas, achando que com isso estão pagando os seus pecados. Nada contra a religião, mas o Espírito fala, isso é um pouco de fanatismo, porque se a pessoa tem um bom senso, ela vai perceber que se ela estivesse martirizando, ela vai se adoecer, provavelmente poderá até desencarnar devido a isso, e não estará, de certa forma, fazendo bem para ninguém, nem para ela. Então isso não é uma forma de pagar os seus erros do passado. Se a minha consciência me diz, olha, eu fiz mal há alguns anos atrás, eu preciso reparar isso, eu posso reparar isso fazendo bem, auxiliando outras pessoas. Mesmo que, olha, eu fiz muito mal a determinada pessoa, a pessoa desencarnou, e agora? Não preciso me martirizar porque ela desencarnou e eu não tenho como chegar para ela e falar, me perdoe. Eu posso muito bem, através das minhas atitudes, dos meus atos, fazendo o bem, praticando a caridade, mostrar para essa criatura que está lá no mundo espiritual e está vendo as minhas atitudes, está vendo o meu pensamento, mostrar para ela que eu me arrependi. E se ela desencarnou com raiva, ela vai perceber, ele errou, percebeu o erro e está tentando corrigir o erro, mesmo eu não estando ali junto fisicamente. Então não vai ser aquele inimigo, não vai ser aquela criatura que vai querer o meu mal. Ele vai perceber que eu estou me modificando. Essa é a verdadeira mortificação. É buscar auxiliar, então, lutar contra as nossas imperfeições, lutar contra aquilo que nós queremos, né, aquele apego aos nossos vícios que nós trazemos, o egoísmo é o fundamental, que nós precisamos lutar contra ele. Lutando contra isso, nós estamos, sim, lutando contra as nossas tendências negativas. Essa é mais difícil. Não é ficar se chicoteando as próprias costas. Então os espíritos falam, isso é uma forma de fanatismo, quando a pessoa olha isso e acha que com isso está agradando a Deus. Não, Deus não quer o sofrimento do ser, da sua criação. Ele quer a felicidade da sua criação. E ele dá ferramentas para que essa criação, através do seu próprio esforço, da sua própria vontade, encontre essa felicidade. Diferente de eu ficar me martirizando o meu corpo. Os espíritos falam, não martirize o corpo, martirize o espírito. De que forma você vai martirizar o seu espírito? Lutando contra o egoísmo que está dentro de você. Vencendo esse egoísmo, você está tendo condições, sim, de mudar muitas coisas. Então, o corpo Deus lhe proporcionou para que você usasse esse corpo para crescer, para evoluir. A matéria está aí para te servir. Só que nós estamos invertendo as coisas, nós é que estamos servindo a matéria. Então, o Espírito fala, mude essa atitude, comece a usar a matéria para progredir, para evoluir, mas não viva em função dela. Tem uma outra questão, a questão 723 também, que é muito interessante. Kardec se preocupava com isso em 1857. E ainda hoje nós temos essas dúvidas. Kardec pergunta, a alimentação animal é contrária à lei natural? Ou seja, a alimentação natural é contrária às leis de Deus? E os espíritos respondem, na atual conjuntura, nesse atual momento, a carne alimenta a carne, né? Então a carne nutre a carne. O ser humano precisa, isso em 1857, o ser humano precisa da carne para adquirir as proteínas necessárias para poder sobreviver, para que o seu corpo sobreviva. Isso nós trazemos em nós desde a época em que nós estagiávamos no corpo de um animal. Nós tirávamos a vida de um semelhante, de um outro animal, para nos alimentar e adquirir as proteínas que nós queríamos.
os espíritos falam, mas vai chegar o momento em que o ser humano vai desenvolver a sua inteligência a tal ponto que não terá mais necessidade de tirar a vida de um filho de Deus, porque o animal também é filho de Deus, para nutrir o seu corpo. Ele encontrará as proteínas necessárias de outras formas. E hoje a ciência está nos mostrando que existem várias formas de adquirir proteínas sem ter necessidade de se alimentar da carne animal. Mas também eles não proíbem, porque os espíritos falam, isso vai depender do momento espiritual, evolutivo de cada ser que está encarnado. Então, cada um de nós, em determinado momento, vamos perceber que isso não leva a nada e vamos nos alimentar de outras substâncias para nos mantermos. Mas muitos de nós ainda precisamos do alimento animal, da carne, para, de certa forma, repormos as proteínas que nós necessitamos. E os espíritos falam, isso tudo é lento, é gradual, mas vai chegar um momento em que a população encarnada e desencarnada que reencarnam no planeta Terra não necessitarão mais tirar a vida de um animal para se alimentar. Poderão buscar de outra forma, e nós temos, né, os vegetarianos, os veganos, que conseguem se alimentar de outras formas, conseguem sobreviver naturalmente, sem necessidades orgânicas da carne. Mas existem muitos de nós ainda que não conseguimos. Quantas pessoas que eu, inclusive, eu conheço, que tentaram partir, né, com alimentação vegana, vegetariana, vegana é mais radical, né, a vegetariana, né, e não conseguiram, começaram a adoecer. E o médico disse, você precisa se alimentar com carne animal para você manter a sua proteína ainda. É uma necessidade daquele espírito, é uma necessidade daquela criatura. Então ela vai ainda ter uma necessidade durante algum tempo de se alimentar com a carne animal? Terá. Só que nós temos que ter o bom senso e entender, como os espíritos falam, né? Saber o limite disso. Porque às vezes um bifinho talvez já conseguia manter as proteínas diárias que nós precisamos. Mas nós queremos um boi inteiro. Por que um boi inteiro? Eu não consigo. Alguém já parou para pensar? Alguém aqui, eu acredito que sim, né? Já foi em algum churrasco, né, de amigos, uma churrascaria? Churrascaria, aquele que a pessoa pega quanto quer lá, como que é? Esqueci o nome daquilo. Rodízio, muito obrigado, no rodízio, né? Você come um bife e você está satisfeito, mas a pessoa quer o boi inteiro. Então manda vir, sai de lá assim, ó, não aguenta nem andar às vezes, porque eu paguei para isso. Isso é alimentação? Não. Isso é exagero que os espíritos falam. É o excesso que nós cometemos, né? Então, talvez hoje nós ainda temos, muitos de nós, não todos, ainda temos esse hábito, ainda temos esse vício. Mas vai chegar um momento em que nós vamos entendendo que isso é prejudicial a nós, organicamente falando, e vamos buscar uma outra forma de alimentação. E não vamos tirar a vida de um animal para nós sobrevivermos. Isso é uma coisa gradual, lenta, tá, gente? Então, vamos precisar de algumas encarnações? Vamos. Mas vamos aos poucos, todos nós vamos liberando disso, porque o planeta está modificando, e a vibração do planeta modificando, nós mudamos também a nossa constituição física, porque quem precisa do alimento, da carne ainda, é o nosso organismo físico, não o espírito. O espírito no mundo espiritual não se alimenta. Tanto é que tem uma questão no Livro dos Espíritos, eu não lembro qual que é, que Kardec pergunta, e nesses mundos superiores, mais evoluídos, como é a alimentação lá? E os espíritos respondem, olha, a alimentação nesses mundos mais evoluídos, se você vivesse lá, você morreria de fome, porque você precisa de muito mais substâncias, muito mais grosseira. Se esses espíritos vivessem aqui no planeta, eles morreriam intoxicados com a alimentação densa que vocês usam. Então vejam, conforme nós vamos evoluindo, o planeta vai evoluindo, o nosso padrão de alimentação também vai se modificando. E às vezes, e aí nós vamos começando a mudar a nossa alimentação e entender que isso daí faz parte do quê? Ainda do mundo primitivo, quando nós começamos lá nas cavernas, que nos alimentávamos única e exclusivamente da carne animal. Né? E temos provas de que não precisamos da carne animal, né, gente? Não precisamos ir muito longe. Vamos pegar aqui o nosso boi, aquele bicho grandão, ele só come capim. E ali ele tem todas as proteínas que ele precisa. E é forte. Vamos pegar aqueles dinossauros herbívoro que fala, né? Lá do passado, lá, que só comia mato também, é isso? Né? Que só comia mato. Olha o tamanho do bicho.
E não tinha problema de proteínas, né? Então, é o que é, quer dizer que eles eram mais evoluídos do que nós. A constituição dele era diferente da nossa. A partir do momento que nós estagiamos também nesse mundo, né? Vamos adquirindo esses vícios, vamos começando a buscar cada vez mais coisas que nos satisfaçam, e isso às vezes atrapalha a nossa evolução. E Kardec também, na questão 724, ele pergunta: a abstenção de alimentos animais é meritória? Os espíritos dizem sim, se o homem se priva em favor dos outros. Ou seja, dos outros aqui vamos entender se o homem se priva em favor dos animais, né? Porque se eu parar de comer, eu não vou estar me privando em favor de nenhum humano, a não ser que eu tire de mim para dar para ele. Agora, eu estou me privando de comer a carne animal, eu estou, de certa forma, tentando manter a vida de uma criação de Deus. E cada povo tem a sua cultura. Aqui nós nos alimentamos do boi, né, da vaca, desses animais. Na Índia, o boi é sagrado. Você não pode nem mexer com o bichinho. Mas eles se alimentam de outro tipo de carne. Outros países se alimentam de carne de animais que nós temos um maior amor aqui, o cachorro, por exemplo. Existem países onde as pessoas comem carne de cachorro, né? E existem países onde as pessoas comem insetos. Então, cada cultura tem a sua forma de alimentação. Então, os espíritos falam, cada um aos poucos vai se libertando. Na Índia hoje já protegem os bois, mas comem outro tipo de alimento, carne também. Então, aos poucos nós vamos superando essas nossas dificuldades. Então, nós não precisamos forçar uma evolução, porque se eu ainda preciso de me alimentar da carne, eu tenho que ter essa consciência, mas eu tenho que ter o bom senso que eu não preciso do excesso, porque tem pessoas que precisam da carne ainda, organicamente falando, e começam a querer se alimentar de outros tipos, né? Então, o que acontece? É aquela pessoa que não come carne, mas ela, quando sente um cheiro de um bifinho, nossa, a pessoa entra em parafuso, né? Um problema até psicológico, aquele cheiro bom, ela quer aquilo, mas ela tenta se furtar daquilo. Ela está causando mal a ela. Os espíritos falam, isso tem que ser uma coisa natural. Não adianta forçar, porque não adianta eu me privar de algo que eu ainda necessito, achando que isso vai fazer bem para o próximo. O bem para o próximo é o quê? Eu ter a consciência, lutar contra isso e aos poucos reduzindo. Então vejam, gente, aonde começa o supérfluo? Aonde termina o necessário? Nós não sabemos. A nossa consciência vai nos dizer, os espíritos falam, a sua consciência vai dizer para você o que é o necessário e o que é o supérfluo. E aos poucos, você, quando eles falam no geral, né, todos nós, e aos poucos nós vamos entendendo isso, e aos poucos vamos nos libertando das coisas materiais e entendermos que esse corpo, essa vida material que nós levamos aqui, é uma das passagens para o nosso progresso, para a nossa evolução. Já tivemos muitas encarnações em situações muito mais difíceis do que nós temos hoje. E superamos. Tivemos encarnações onde talvez nós tínhamos um poder financeiro muito grande e usamos errado, nos fez mal. Então, quando nós começamos a aprender a usar, nós vamos saber a dividir, nós vamos aprender a dividir, nós vamos dar valor ao nosso semelhante, vamos dar valor à matéria, vamos usar a matéria de acordo com as nossas necessidades, vamos sempre buscar produzir mais para ter um bem-estar, para ter um pé de meia quando envelhecermos não pudermos mais trabalhar, mas não vamos viver única e exclusivamente em relação à matéria, porque muitos de nós sofremos hoje pensando no que vai acontecer amanhã. Já pararam para pensar? As nossas preocupações? O que será de mim amanhã? Será que eu vou ter um dinheiro? Será que quando eu for me aposentar, vou me aposentar com um bom salário? Eu tenho 20 anos de idade, já estou pensando nisso. Né? Então, eu estou sofrendo por antecedência. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Não sei nem se eu vou chegar aos 80, não sei nem se eu chegarei aos 40, 50 anos, se eu tenho 20. Eu tenho que viver bem a minha vida hoje. Né? E como Jesus disse, a cada dia, né, já chega as suas dificuldades, vença as suas dificuldades diárias, seja feliz no seu dia a dia, não fique se apegando no amanhã. O amanhã a Deus pertence. Se nós agirmos corretamente, iremos ter condições de estar bem amanhã também, espiritualmente e fisicamente. Às vezes fisicamente não, porque é uma necessidade espiritual nossa de passarmos por algumas situações difíceis.
Tendo essa compreensão, nós vamos ser felizes hoje, preparar o nosso futuro, que é o nosso amanhã, para sermos felizes também amanhã, vivendo da melhor maneira possível que nós podemos viver. Então não vamos ficar achando que precisamos acumular. Vamos usar no nosso benefício aquilo que nós precisamos. O que nós não precisamos, vamos levar um bem-estar para quem precisa. É isso que os Espíritos nos dizem. Quando começarmos a agir assim, nós já começaremos a encontrar a paz que nós tanto procuramos. Porque eu, sendo feliz hoje, eu estou em paz hoje. E o meu hoje é que conta. Porque o meu hoje vai formar o meu amanhã. Se eu estiver bem hoje, amanhã eu estarei bem. Se hoje eu estiver completamente destrambelhado, posso ter certeza, amanhã também vou estar destrambelhado. Então é buscar ser feliz agora com o que nós temos, agradecer a Deus com aquilo que nós temos e pedir força para superarmos as dificuldades. E todos nós seremos felizes. Todos nós encontraremos a paz. Todos nós ganharemos o reino dos céus, que Jesus prometeu, porque o reino dos céus está dentro de nós. É a nossa paz de consciência, a nossa paz interior. E quando nós entendemos o objetivo da nossa vida, nós encontramos essa paz, mesmo aqui nesse mundo de provas e expiações. É o que os Espíritos nos orientam nesse sentido, nesse momento. Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Agradecemos ao Antônio Carlos pela palestra bastante esclarecedora e vamos dar início então às nossas vibrações. Vibrar é colocar o nosso pensamento em movimento, elevar a cada um a energia de que precisam. Por isso, vibremos pelo nosso planeta, vibremos pela paz, pela concórdia, pelo entendimento das pessoas, para que a paz seja a marca da nossa vivência nesse estágio evolutivo. Vibremos. Vibremos também pelos desvalidos, por todos aqueles que estão em situação de rua e que nesses dias de frio e chuva estão privados do essencial. Vibremos por isso, para que aqueles que tenham um pouco mais do necessário possa dividir com aqueles que estão privados do mínimo necessário. Vibremos. Vibremos por todos os doentes, por todos aqueles que necessitam de algum auxílio, para que o remédio divino chegue a cada um na medida da necessidade. Vibremos. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, agradecemos mais esta oportunidade de estudo. Agradecemos por tudo que nos foi transmitido hoje, mais um pouco de conhecimento necessário à nossa evolução. Que possamos, Senhor, por meio do conhecimento obtido, alcançar o equilíbrio entre aquilo que necessitamos e aquilo que podemos nos privar. Que saibamos, Senhor, encontrar o caminho correto, certo, para a nossa evolução, sem privarmos do necessário, mas também estarmos atentos àquilo de que não precisemos. Acompanhe-nos, Senhor, em mais esta jornada, em mais essa semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus. Daremos início agora ao nosso trabalho do passe. E antes, permita-me que eu leia aqui as orientações do nosso passe, que é o passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão dos fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente.
Eu convido então o Ulisses para dar início ao passe coletivo. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem. Vamos nos tranquilizando e levando o nosso pensamento nesse momento e visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus. Com muito amor no coração, vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. O trabalho agora é efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. Com nosso pensamento ainda elevado, visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos, vibremos novamente, intensamente, paz, saúde, amor e equilíbrio. E sempre confiantes, vamos a Jesus. Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. Obrigado, Ulisses. Nós temos alguns recados. Quer estudar a doutrina espírita este ano? Ou conhece alguém que o queira? Estamos com inscrições abertas para o curso introdutório ao curso de doutrina espírita. O curso será realizado às terças ou quartas-feiras, das 20 às 21h30, com início nos dias 1º e 2 de agosto. As aulas são presenciais aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Inscrições e mais informações no plantão de orientação. Se você já doou, nossos agradecimentos de sempre. E se você quer doar, ainda dá tempo de aquecer o inverno dos nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência. A campanha do moletom, doações de calças ou blusões, nos tamanhos G, GG e Extra GG, e a solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta dos nossos pacientes. Também aceitamos contribuições por depósito bancário, Pix, doando qualquer valor que desejar. Mais informações nos cartazes ou no hot site da campanha disponível em http://appcal.casasandreluiz.org.br/inverno/. Também temos disponíveis essas informações para depósito e para Pix aqui nos murais das unidades doutrinárias e também com informações que podem ser prestadas pelos nossos colaboradores. Agradecemos a presença de todos e pedimos que aguarde a orientação dos nossos trabalhadores para a saída
em função da necessidade ainda do distanciamento, em função do momento em que vivemos. Desejamos a todos uma excelente semana, de muita paz, de muita alegria e que possamos estar novamente juntos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.